Opa, e aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui pra trazer mais um react meu, reagindo ao vídeo da Foundation sobre os SCPs que foram criados pelo folclore e pela mitologia. Vamos ver quais são esses tais SCPs que ela vai falar aqui no vídeo. Bora ver, simbora. Play. No vídeo anterior eu falei sobre dois personagens bíblicos aqui no canal, o Caim e o Abel. E isso me deu a ideia de trazer alguns SCPs que foram inspirados no folclore/mitologia, assim como o Caim e o Abel foram inspirados na religião. Então, vamos começar. Começando com o SCP-323. Que parece ser um simples crânio de algum tipo de cervo que foi encontrado no Canadá. Esse crânio tem sinais de corrosão, cicatrizes e desgaste, além de não ter a mandíbula na parte de baixo, com o espaço dentro do crânio mostrando os sinais que foram usadas ferramentas ali, indicando que ele possivelmente foi esculpido de uma pedra. Esse crânio já começa a ficar estranho porque ele consegue reagir a estímulos auditivos, táteis e visuais. Ele consegue se afastar quando alguém tenta tocar nele e girar na direção de algum funcionário que entrou na cela, ou até mesmo partir para cima deles ou tentar fugir. O maior problema tá quando alguém se aproxima a cerca de 15 metros dele. Quando isso acontece, a pessoa vai ter pensamentos e impulsos canibais, explosões violentas de raiva e não vão conseguir pensar direito depois de ficarem aproximadamente 1 hora perto dele. Aproximadamente 74% das vítimas vão tentar colocar suas cabeças dentro do crânio, custe o que custar. Mas na maioria dos casos a pessoa perde a consciência ou vai de arrasta. Mas se ele Se eu não me engano, o nome desse SCP é o Endingo, não é? O Endingo? Me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho quase 90% de certeza que o nome desse SCP é o Endingo, porque me lembra muito o Endingo. Pelo menos é o que me lembra, né? O Endingo é uma criatura que é uma criatura esquelética que consome carne humana, muito forte, inclusive. Uma criatura esquelética, humanoide, que consome carne humana, consome seres humanos. conseguir fazer esse grande feito, ele vai virar uma instância do SCP. Dentro de 10 minutos depois de colocar o crânio, a vítima vai começar a perder muito peso e a pele vai ficar estranhamente mais pálida do que o normal, com os dentes crescendo e com as extremidades do corpo escurecendo, dando um aspecto de congelamento na pele. Além disso, ele fica muito mais resistente à dor do que um ser humano normal, e o seu metabolismo fica muito mais rápido, fazendo com que ele precise se alimentar a cada 15 minutos aproximadamente. Ele até pode se alimentar de outras coisas ou outros animais, mas sempre vai preferir os humanos. Caso ele não encontre um alimento, ele vai fazer de tudo para poupar calorias ou até mesmo comendo partes de si mesmo. E aqui temos uma vez que uma instância conseguiu fugir da cela. As imagens da... Eu tenho quase 95% de certeza que o nome desse SCP é o Endingo. Eu não me lembro se ela falou no começo lá qual é o nome desse SCP. Eu não me lembro mesmo, não me lembro. Câmera foram perdidas, mas temos as falas de sofrimento da vítima do SCP, dizendo que precisa comer, que está faminto, sempre com muita fome. Ele está tão sozinho e que precisa comer todos eles, enquanto a sua voz fica cada vez mais alta e o sofrimento aumenta. E esse SCP é uma referência óbvia aos Wendigos, uma criatura do folclore nativo americano que a tradução... Sabia que era o Indigo. Sabia. O seu nome significa espírito maligno. A maioria das tradições diz que o Wendigo era um humano e se tornou um monstro por ter comido carne humana, ou por uma possessão de espírito. O folclore diz que se uma pessoa come carne de outra pessoa, ela se transforma numa criatura que anseia cada vez por mais. O próximo da lista é o SCP-1060, que é uma espécie de mulher que precisa ficar presa numa cela sendo observada a todo o tempo. Na parte da manhã ela pode se alimentar normalmente, mas quando a noite chega ela precisa ser alimentada com restos de placenta humana e receber uma bacia com pelo menos 4 litros de vinagre de arroz. A SCP é uma mulher asiática que se chama Adila. Em entrevistas ela disse ter 22 anos e trabalha como enfermeira obstétrica.
e que quando perguntaram se ela notou alguma mudança no seu próprio corpo, ela disse não ter percebido nenhuma mudança. Nessa mesma entrevista, ela disse que não sabe o que acontece com ela durante a noite, dizendo que ela apenas dorme nesse tempo. Aparentemente, ela não faz ideia do que ela faz e no que se transforma quando anoitece. Durante o dia, ela se comporta como uma mulher normal, mas quando anoitece, especificamente 80 minutos depois que ela adormece, a sua cabeça e órgãos internos se separam do resto do corpo com um movimento brusco, deixando um buraco ao redor da base do pescoço dela. A cabeça e os órgãos começam a flutuar enquanto a língua dela se sacode igual uma cobra, podendo atingir 22 centímetros de comprimento. O restante do corpo dela continua deitado na cama como se estivesse repousando ainda. Nesse tempo ela vai comer os restos de placenta que for dado a ela ou que ela encontrar por aí. Depois que ela comer, ela vai mergulhar seus próprios órgãos no vinagre para que eles encolham, para que ela consiga colocar eles de volta dentro do próprio corpo de novo, com a cabeça dela se conectando de novo sem deixar nenhuma cicatriz aparente, como se nada tivesse acabado de acontecer. Nenhuma mulher grávida pode chegar perto da SCP no período da noite por motivos bem óbvios, porque quando isso aconteceu, uma pesquisadora da fundação chamada Marilyn, que estava grávida na época, entrou na câmara de contenção durante a noite para encher a bacia de vinagre da SCP. No mesmo instante que a SCP detectou a pesquisadora ali, ela voou na mulher, usando uma velocidade incrível, enquanto ela usava pedaços do seu intestino para amarrar e imobilizar a Marilyn. Então a SCP mordeu a barriga da pesquisadora e devorou o feto ali mesmo, junto com a maior parte do útero dela também. Caraca, nada pesado, né? Nada pesado. Tudo levinho, levinho, levinho. Esse SCP é uma referência a Panangalam, que é uma criatura mitológica que se parece com um vampiro que surgiu na Península Malaia. O nome Panangalam significa separar, e durante o dia a Panangalam parece ser uma mulher humana normal, e quando Caraca, que triste a vida dessa mulher. Imagina quando ela descobrir o que ela é. Nossa. a noite chega, ela separa a cabeça do corpo, revelando uma cauda de mais de 1 metro, com seus olhos brilhando na cor vermelha no escuro. Ela voa à noite em busca de recém-nascidos e mães grávidas perto do trabalho de parto para se alimentar. As lendas dizem que a criatura é o resultado de uma maldição ou da quebra de um pacto demoníaco. O próximo é o SCP-3105, que são os restos de um homem que precisa ser mantido em refrigeração. Ele tem várias cicatrizes, como de ataques de animais e ferimentos por arma. Apesar desses danos, ele continua de certa forma vivo. Ele veste uma armadura parecida com os dos antigos guerreiros vikings e uma espada quebrada e enferrujada que se fundiu com a sua mão direita. Os testes mostraram que o corpo data de cerca de 900 anos depois de Cristo. Essa criatura é completamente agressiva com qualquer humano que veja ele, tentando ferir quem estiver no seu alcance, mas por causa do seu estado, do seu corpo. Eu acho que isso é uma criatura da lenda dos vikings, que é uma... que, se não me engano, é um guerreiro que não teve descanso e que busca sempre lutar, sei lá, um morto-vivo aí. Eu não me lembro, eu só me lembro de ter ouvido alguma lenda sobre um espírito morto-vivo aí viking. Não sei exatamente. O dano é quase mínimo e é bem fácil de desviar dele. Ele foi descoberto numa pequena vila na Noruega, depois que moradores começaram a espalhar boatos sobre uma espécie de fantasma na região, que, entre aspas, comia as almas das pessoas. A vila começou a oferecer oferendas para esse suposto fantasma, mas ele ignorava a comida oferecida, e sempre que alguém cruzava com ele, ele tentava atacar. Mas, pelo estado do seu corpo, ele não conseguia causar quase dano algum. Desde então, os moradores da cidade ficaram cada vez mais supersticiosos e começaram a queimar os corpos com medo, aparentemente, deles voltarem à vida, igual esse fantasma. Um fato um tanto quanto estranho foi quando ele estava contido na fundação já, e um chamado pesquisador Jensen estava fazendo alguns testes com ele. Apesar de não ter nada impedindo ele de atacar o pesquisador, ele não foi agressivo e, em vez disso, ficou apenas olhando para ele. O Jensen então se aproximou da criatura tentando provocar alguma reação nele, e em resposta a criatura estendeu levemente a mão tentando tocar o seu rosto. O Jensen rapidamente recuou em instinto, e daí o pessoal da segurança tentou afastar o pesquisador dele, conforme o protocolo. Só a partir daí que ele ficou agressivo. Hoje em dia esse SCP tá neutralizado e eu vou deixar o link da página dele para vocês verem.
pesado. Caraca, então de alguma forma acabaram com esse SCP. Interessante. Depois eu vou pesquisar um pouco sobre. Deem uma olhada nos testes, porque cada um é muito interessante e deixaria o vídeo muito longo se eu falasse aqui todos. Mas enfim, esse SCP é uma referência aos chamados Draugrs, que é um morto-vivo da mitologia nórdica. Ele é um espírito demoníaco Foi o que eu disse. Eu já tinha escutado sobre esse espírito morto-vivo da mitologia nórdica lá. Sabia? que habita o túmulo dos guerreiros. A palavra Draugr significa fantasma no idioma nórdico antigo. Se você já jogou Skyrim, você provavelmente já viu um desses. O último é o SCP-352, que é uma mulher idosa bem marcada pela idade, que foi Caraca, cara, essa velhinha é mó estranha, cara. encontrada numa cabana numa chamada Floresta Encantada. No começo ninguém acreditava que ela existia e era simplesmente desmentida como simples lendas, mas então a Fundação SCP logo decidiu investigar a área, depois de vários desaparecimentos e mortes acontecendo coincidentemente naquele lugar. A Fundação encontrou a mulher dentro da sua cabana, que estava no fundo da floresta onde o vilarejo abandonado estava. Ali dentro tinham corpos sem vida e muito sangue no lugar, e eles até conseguiram capturar a criatura, mas muitos agentes da fundação morreram. Ela é extremamente agressiva e se alimenta de carne de pessoas, e por ser muito perigosa e sendo capaz de acabar com várias pessoas ao mesmo tempo, ela foi classificada Nossa, essa imagem aqui é muito estranha. Principalmente essa cara dela avermelhada dessa velha. Caraca. como Keter. A SCP é uma criatura extremamente perigosa e agressiva, e em todas as vezes que ela tentou se comunicar com a Fundação foi apenas para ameaçar ou prometendo vingança por eles terem capturado ela. As únicas ocasiões em que ela ficou menos agressiva e até cooperou com a Fundação é quando ela foi alimentada com dribless, e o seu castigo se ela atacasse algum funcionário. Mano, caraca, cada coisa que a Fundação SCP que faz. Mano, isso já mostra, galera. Isso já mostra que a Fundação não tem escrúpulos. Alimentaram uma. Saciaram o desejo de um SCP com. Ah, entendi. Vocês escutaram. Com. Bebê? Caraca! Era de ficar sem o seu alimento por um mês. A mulher consegue produzir enzimas especiais que estão localizadas por todo o seu corpo, mas estão especialmente concentradas na sua saliva e no cabelo. Essas enzimas são espécies de neurotoxinas extremamente fortes que faz a vítima ter alucinações, fazendo ela não sentir dor e perder completamente o raciocínio. O mero fato dela morder alguém ou caso a pessoa entre em contato com o seu cabelo causa esses efeitos permanentemente. E para piorar, ela tem o controle total sobre seus cabelos, podendo fazer ele crescer, controlar os seus movimentos e criar mais deles caso seja cortado ou destruído. Ela às vezes usa apenas um fio para atacar, porque esse fio se torna quase invisível no momento, para pegar a sua presa de surpresa, e quando o cabelo pega... Nossa, caraca, essa é uma boa estratégia para ser feita. Utilizar fios para ataque a pessoa conseguir ver ou reagir. Nossa, cara, deve ser muito difícil para um soldado da fundação conseguir lidar com uma coisa dessa. Lidar com algo que não consegue ver. Caraca. Na sua presa, ela usa o efeito mental e então avança e destrói o seu alvo com as suas próprias mãos. E ela consegue ser mais cruel ainda, porque caso ela ataque na intenção de se alimentar, ela não vai usar toda a sua força. Ela vai usar apenas o seu poder mental que, como eu disse, faz a pessoa perder o raciocínio e a capacidade de sentir dor para ela poder se alimentar da pessoa enquanto ela ainda está viva. Esse SCP é uma referência à chamada Baba Yaga, que é uma figura... Esse SCP é... Caraca, esse SCP é sinistro. Caraca. Baba Yaga me lembrou John Wick. Não sei porquê não. Me lembrou John Wick porque quem viu John Wick sabe que o John Wick é chamado de Baba Yaga. É isso. Do folclore eslavo, descrita como uma bruxa ou uma ogra que vive em uma floresta. Alguns historiadores acreditam que a Baba Yaga teve sua origem em alguns contos pagãos
sendo ela uma divindade, mas ela virou um demônio com o passar do tempo, a partir do momento que o cristianismo se espalhou pela Europa. Algumas aparições da Baba Yaga, por exemplo, em jogos, foi no jogo Castlevania Lord of Shadows e em uma das DLCs do jogo Rise of Tomb Raider, onde a Lara Croft confronta a bruxa Baba Yaga. Ela vive em uma casa construída com base de pernas de galinha, sendo também cercada por crânios, e é uma mulher conhecida por roubar, cozinhar e comer suas vítimas, que geralmente são crianças. E é claro, é totalmente imprevisível, podendo comer ou ajudar os seus adoradores. I get a lot of questions about how I got... Anúncio. Voltei, galera. O vídeo já tinha acabado. Eu achei que ainda tinha mais alguma coisa, mas não tem não. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Possivelmente eu vou trazer mais um... Mas hoje não, né? Eu vou trazer... Talvez daqui a 1 ou 2 dias eu traga mais algum react dos vídeos dela. É isso. Falou!